Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai para a segunda parte agora da entrevista com o André. Ele vai contar um pouco sobre a experiência dele nas provas mais longas, né, do que as maratonas, nas ultramaratonas, né, que são provas que elas têm mais de 42 quilômetros. Como que ele chegou e como que foi o período dele nessas provas. Então, André, seja bem-vindo de novo. Obrigado. E eu queria que você contasse então pra gente como é que você chegou nessa prova de ultramaratona, né? Depois que você fez a Maratona do Rio, que você seguiu em outras provas também de meia maratona. O que te levou a correr uma prova maior do que 42 quilômetros, né? Da onde que veio esse desejo? Por que você decidiu fazer esse tipo de prova? Não foi bem um desejo, sim, de realizar a prova. Foi um desafio, mas foi de uma inspiração de uma pessoa que... Essa pessoa ela já tinha dado instruções para mim realizar a maratona dos 42 quilômetros, que ela tinha dado carona para mim até o aeroporto. E ela falou que ela estava indo fazer os 42 km porque ela estava se preparando para realizar o desafio de 6 horas de corrida, né? No desafio de 12 horas que tem aqui em Piracicaba, né? Ela comentou isso para mim, que era apenas um treinamento para ela, uma preparação para realizar 6 horas de corrida. E eu achei aquilo muito interessante. Eu assim, nossa, 6 horas correndo, é tempo. É bastante extenuante, né? A prova. Se 3 horas e meia eu tinha feito 42 km, imagine 6 horas correndo. Quanto que eu faria, né? E ficou aquela sensação, né, de fazer 6 horas de corrida, né? Eu lembro que a gente retornou, teve toda uma recuperação, né? E naquele ano mesmo, em outubro, ela falou que ia ser tal dia, chegou uma certa hora daquele dia, eu fui prestigiar. Então, tipo assim, foi umas 6 horas da tarde, a prova terminava às 8, então eu fiquei das 6 até a finalização da prova. E conforme o tempo ia passando, na finalização da prova das 12 horas, né? Ia chegando mais gente. E essa pessoa que eu fui prestigiar, ela estava correndo e ela começou a ter incentivo de muitas pessoas. Nossa, foi muito emocionante. Aquela emoção da conclusão daquela prova, de ver o pessoal que lá fez com que eu chegasse no meu treinador e falasse assim, no ano que vem eu gostaria de fazer essa prova. Que interessante. Então... Passou-se um mês, né? Depois de outubro, né? A gente começou a preparação e nessa preparação eu tive também uma influência de uma outra pessoa que também ela já estava indo para as ultramaratonas, era uma mulher, né? Também e ela falou que ela estava indo numa nutricionista e que a alimentação dela estava ajudando muito o corpo dela na recuperação dos treinamentos. Eu falei assim, nossa, e eu também achei que eu estava necessitando de uma alimentação também do normal, mais voltada para a recuperação do meu corpo, né? Porque eu não tinha instrução nenhuma de quais minerais, o que reposição que eu deveria ter durante os meus treinamentos. Quantia, né, dos alimentos, né? Então eu lembro que além de ter uma instrução do treinamento, eu fui buscar uma instrução alimentar. Eu lembro que quando eu comecei, a instrução da alimentação, ela adequava, né, o que eu tinha de colheita da propriedade, né, que a gente planta e consome, né, ela adequava a alimentação com isso, e o que eu não conseguia, eu adquiria, né. E nisso, não só a alimentação, ela ajudou também na parte emocional, né? Que isso foi muito importante, né? Então, ela usou algumas formulações naturais que eu também usei, que durante os treinamentos, né? E durante a prova, ajudou muito. Nossa, que interessante. Né? É uma pessoa muito, né? Foi uma pessoa que me ajudou muito também, né? Então, como eu já tinha o objetivo de realizar 6 horas, começamos a fazer todo o trabalho da alimentação, né, dos treinamentos. E os treinamentos, eu tinha também um cronograma para ser seguido.
E como o percurso das 6 horas é em volta de um lago, você não sai dessa volta, eu lembro que faltando 2 meses para a prova, eu já tinha uma certa quilometragem para percorrer durante a semana. Então eu fazia em cima de uma esteira, né, durante a semana, porque o meu horário de disponibilidade que eu tirava para mim era sempre à noite, para não correr na rua, acontecer alguma coisa, né? Você estava fazendo os treinos na esteira. Eu ia para dentro da academia, né? Ficava horas e horas em cima de uma esteira, né? Não ficava tanto, mas eu ficava uma hora e meia em cima de uma esteira de boa. E nos finais de semana eu procurava percursos que fossem ovais. Como a gente é de Piracicaba, eu corria muito na volta do relógio da Exalc ali. Então eu lembro que às vezes o meu treinamento no final de semana era dividido no turno da manhã, né? Eu tinha tantos km fazendo a parte da manhã, ali em círculo, eu ficava em círculos. Por quê? Porque eu ficava em círculo? Eu podia fazer qualquer percurso lá dentro da Exalc. Mas eu ficava dentro de círculo porque eu já estava colocando a minha mente e meu corpo a adaptar aquele circuito. Para condicionar o percurso, né? É, porque eu já sabia que o meu percurso ia ser assim, oval, né? Correndo na volta de lado. Então eu tinha todo um cronograma para ser seguido e eu seguia linha e ferro mesmo. Eu tinha tantas horas para fazer, eu levantava a certa hora, eu ia lá, fazia, eu voltava para casa, eu tinha tantas horas para me descansar, me alimentar e voltar depois correr de novo. Então esse treinamento era bem cedo e próximo ao almoço. Por quê? A prova minha, quando eu fosse realizar às 6 horas, ia começar tipo 3 da tarde e ia terminar 8 da noite. Alguma coisa assim. Então eu treinava de manhã, um pouco fresco, e na hora do calor mesmo. Mas como a Exalc é bem né, bastante árvore, né? Isso ajudava, mas era quente também, né? Era bem abafado. O corpo também precisa ter essa adaptação, né? Da temperatura, né? Do clima. E também outro da Exalc porque é ponto d'água, né? Ali tem os locais específicos da água, né? Quando acabava a garrafinha, eu ia lá, abastecia e voltava, continuava o percurso. Chegou o dia da prova, eu lembro que meu pai levou eu até o percurso, ele voltou para casa, né? E comecei. A gente começou eu lembro, os homens, acho que eram 8 homens, fazendo o desafio das 6 horas. Tinha o pessoal que estava em grupo ou até individual fazendo o desafio das 12 horas. Já tinha começado às 8 da manhã, né? E a gente tinha começado aquele horário, então tinha muita gente já tinha percorrido. Faltava mais metade da prova ainda. Eu lembro que a gente começou a prova, eu comecei no meu ritmo, eu já tinha terminado que eu ia fazer 60 km em 6 horas. Essa já tinha pelos treinos, assim, já deu para determinar a média, né? A média, então, seria 10 km por hora, né? É bastante também, né? Uma prova de 6 horas, né? Então, eu tinha também planejado e falado com o meu treinador, vou fazer uma prova assim 60 quilômetros. E eu vou fazer 60 km. Mantive meu ritmo. Eu lembro que também, na prova como homens, né? Eles tentam quebrar o ritmo um do outro, correr mais forte. Eu lembro que duas pessoas que já tinham participado de muitas provas assim, de ultra, né? Eles começaram muito forte, né? E isso esses dois tentam induzir uma terceira, uma quarta pessoa a acompanhar eles. Só que eles mantiveram o ritmo, deram voltas em cima de mim. Eu lembro que um lá que tinha 3 voltas em cima de mim. Que essa é uma prova que ela é por tempo, né? Ela não é por quilometragem, isso, né? Então, às vezes, você pode até se manter na prova, caminhando, porque o que vai interessar é o tempo, né? Você concluir aquele tempo, né? Quanto quilômetros você corre em menor tempo, né? Esse é o objetivo. E foi. A prova foi sendo realizada assim, eu ia escutando, né? As pessoas comentando, fulano tá 3 voltas na sua frente, ciclano tá junto com você. Chegou um certo período, tipo 5 da tarde, que eu já estava no automático da prova. Mais ou menos metade da prova, né? Metade da prova. Então eu já tinha me desligado. Aí eu escutava alguma coisa assim, uma coisa não, né? Já não sabia como estava mais. Né? Eu já tinha um relógio, eu sabia que eu já tinha percorrido tantos quilômetros, faltava tantas horas para terminar.
Mantive. Tinha certo momento que eu pegava minhas coisas que a nutricionista tinha me instruído a consumir durante a prova, né? Para o meu corpo ter... para não perder muita massa muscular, né? Para se recuperar. Chegou umas 6h30, veio uma colega que corria com a gente, treinava junto com a gente. Ela veio me acompanhar. Ela acompanhou eu bastante. Incentivava, puxava, eu lá, sabe, parece que o corpo estava quase parando. Ela vinha, não, vamos, eu puxava. E chegou um certo momento assim da prova que eu escutei que eu era o primeiro colocado. Nossa. Por que eu era o primeiro colocado? Porque em nenhum momento eu tinha parado ainda. Não tinha parado para ir no banheiro ou consumir alguma coisa, eu estava consumindo durante eu estava correndo. Os outros já tinham feito parada? Eles tinham parado para fazer a mesma coisa que eu estava fazendo, né? Só que eu estava fazendo correndo, eles não. Eles deram um tempo, paravam, né? E eu lembro que desses dois começou muito forte, né? Desses três começaram muito forte. Até aquele momento escutei que eles tinham quebrado. Quebrado quer dizer o quê? Que eles tinham lesionado, ou eles estavam caminhando, ou eles tinham perdido totalmente perderam o ritmo. E eu estava em primeiro colocado, né? Isso faltava 1h30 para a prova finalizar, né? E mantive. Aí um deles soube que eu estava em primeiro, outro soube, né? Eles estavam na mesma volta que eu. E como eu não tinha noção mais nenhuma, né? Eu já estava correndo assim por correr automaticamente, eles passaram, eu nem percebi, né? Para mim. Então, passaram, chegou o final da prova, né? Realmente eu concluí 60 km em 6 horas, conforme eu tinha prometido para mim mesmo, mostrado para o meu treinador. Foi uma emoção enorme. E vim saber que nessa prova, né, das 6 horas, eu peguei a terceira colocação. Porque para mim também, né, sempre quis pegar um pódio. Jamais imaginei que ia pegar dentro de uma Foi o seu primeiro pódio? Meu primeiro. Numa outra maratona? De uma outra maratona. De muitos que eu já tinha participado, de 10, de 5, nunca tinha pego. Né? E na outra foi a primeira vez que eu tinha, né, subido um pódio. Para mim foi muito gratificante, né? Parabéns pelo resultado. E, né, foi isso. E como é que era a sua rotina de treinamento quando você estava nessa fase da ultramaratona? Como que era a rotina assim, semanal, dia a dia, ali combinado alimentação, exercício? No final de semana você falou que você fazia 2 treinos, né? E durante a semana, como que era? Durante a semana, musculação, né? Fortalecimento da parte superior e inferior. Sempre a musculação, né? Auxiliando, Sempre. né? Muito fortalecimento, muito trabalho com elástico. Muito trabalho com elástico também. E a corrida em cima da esteira, né? 1h30, 2 horas, né? Máximo, né? Durante a semana. Sempre treinos longos de esteira. Então, dentro de uma academia, eu chegava a ficar 2 horas. Nesse período do desafio das 6 horas. Então, eu ficava umas 2 horas. Às vezes, intercalava a musculação com corrida. Às vezes, eu ia só para correr mesmo, né? Ou só ia fazer musculação e já ia embora para casa. E a alimentação, como que ela era feita? Como eu tinha uma instrução, né? Eu também seguia certinho. Pesagem, o que era para comer no dia, os horários. Porque tudo influencia, né? Se você comer num horário que não te favoreça para o treino, talvez você não tenha o mesmo rendimento do treino, né? As quantidades também, elas são super importantes, porque você tem que comer aquela certa quantidade de nutriente para repor aquilo que você está perdendo com o treino, né? Para você ter a quantidade de músculos suficientes para você repor as vitaminas, os minerais que você está perdendo ali no desgaste do treino, né? Então tem uma alimentação, e essa alimentação, na época, era permitido eu levar esses alimentos no local que eu trabalhava, né? Porque era um local, entre aspas, mais limpo do que dentro de uma fábrica, por ser um escritório. Então eu conseguia me alimentar nos horários especificados, né? Pela nutricionista. E depois que eu voltar também, né? Seguia certinho. Depois, antes de dormir também tinha uma pré-alimentação para passar a noite. E na nutricionista eu ia a cada 15 dias, né? Para ela avaliar se eu estava ganhando ou perdendo peso, né?
se eu estava sentindo fome à noite, ela sempre perguntava como que eu estava, né, mentalmente, se eu estava bem, né? Foi muito importante isso. Então, disso que você fala, assim, a gente vê a importância, primeiro, do trabalho de força, né, que a gente faz sempre combinado com a corrida, né, a musculação ela é muito importante, ou tem algumas pessoas que preferem fazer o treinamento funcional, mas você precisa ter esse fortalecimento, sim, porque a corrida ela vai exigir isso, né, até o seu próprio rendimento na corrida, ele depende muito do trabalho que você faz na musculação, né, e a importância de você ter uma alimentação adequada, né, os profissionais ali da nutrição, eles podem ajudar muito nesse sentido, principalmente para quem vai fazer corridas longas, né, que são corridas que exigem muito do corpo, então você precisa ter todo um preparo para você conseguir fazer bem os treinos, para você ter bons resultados e para você manter o seu corpo, inclusive com saúde, né, para você conseguir fazer esses treinos e para chegar no dia da prova e você ter um resultado bom como o que você teve, né. E aí como que você chegou na sua maior prova, né, na maior ultramaratona que você fez? Naquele ano mesmo, depois que eu concluí a prova das 6 horas, essa mesma pessoa que me instruiu na prova do Rio de Janeiro, que também, né, me encorajou, não me encorajou, mas foi um ponto de apoio para mim realizar 6 horas. Foi uma inspiração, né? Foi uma inspiração. Para 6 horas. E ela foi a minha inspiração de realizar os 75 quilômetros. Porque eu lembro que daí passou um ano, naquele ano, tipo assim, foi em outubro a prova, aquele ano ela não tinha participado, eu tinha participado, né, das 6 horas, e ela, né, a minha prova acho que foi em outubro, em novembro tinha sido a prova de Maresias Bertioga, e ela estava se preparando para ir lá, né, por isso que ela não estava participando das 6 horas junto com a gente, e ela veio e falou para mim, meu desafio esse ano são 75 quilômetros. Na hora que escutei aqui, eu falei, nossa, só 15 quilômetros a mais. Só 15 a mais. Só 15 a mais. Tipo assim, não desmerecendo ela, assim, mas tipo assim, eu olhei ela e falei assim, se ela consegue, por que eu não consigo? Novamente volta naquela questão da inspiração, né? Foi o fato de você ver uma pessoa próxima a você que conseguiu realizar aquele desafio. E vendo ela, você acreditou também que você também era capaz, e acreditar é o primeiro ponto, né? Pra gente conseguir realizar algo, né? Daí ela falou, que ela ficou dentro de mim, né? Passou um mês depois do que eu tinha realizado as 6 horas. Eu cheguei no meu treinador e falei assim, se eu fiz as 6 horas, eu consigo fazer os 75 quilômetros. Bertioga, Maresias. Daí comentei com ele, eu gostaria de fazer essa prova. Ele olhou assim, bem pra mim, falei assim, ó, já tá no final do ano, a gente vai continuar seu treinamento para você não perder o seu rendimento, até para você se recuperar bem, né? Fortalecer de novo a musculatura sua, essas coisas. Ano que vem a gente conversa. Passou o final do ano, virou o ano, cheguei nele, ele já tinha meio que esquecido, não tinha acreditado muito no que eu tinha falado. Perguntei, e aí, vamos fazer os 75 quilômetros? Ele olhou de novo para mim e falou assim, você tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei, sim, eu gostaria muito de fazer essa prova. Eu já venho de uma prova de 6, de um treinamento, para mim, considerado pesado, né? Por trabalhar 8 horas no dia, só ter a noite e finais de semana para realizar, né, os treinamentos. Os treinos, né? Não tinha um tempo livre assim, para treinar qualquer hora. Porque você não era um atleta profissional que vivia daquilo, né? Então você tinha toda a sua vida profissional e ainda conseguia encaixar os treinos de uma prova extremamente desgastante, né? Nessa rotina, né? Sim. E daí, tanto ele, né, perguntando isso para mim, se realmente era isso que eu gostaria de fazer aquele ano, eu também tive que chegar na nutricionista e falar assim, a prova agora já não é mais 6 horas, são 75 quilômetros, então, em cima do meu cronograma de treinamento, foi montado a minha alimentação, então, a minha nutricionista teve mais trabalho em realizar, porque ela teve que calcular tudo, realmente certinho, grama por grama, os alimentos que eu deveria consumir, para que fornecer os nutrientes necessários, necessário para que eu ganhasse um pouco de massa, mas não tanto,
massa muscular, né? E não ganhasse gordura, né? Ganhasse o pouco suficiente para queimar, para que... É porque uma prova dessa não pode nem ter excesso de massa muscular, porque o corpo acaba ficando mais pesado e acaba interferindo, né, no rendimento. Então a gente iniciou, eu lembro de janeiro a março, né? A gente começou toda a preparação, né? Em abril, o meu treinador chegou em mim, ele olhou de novo para mim assim, ele chegou e perguntou: realmente você quer fazer essa prova? Eu olhei bem no olho dele, né? A gente estava numa salinha, sim, eu vou fazer essa prova, né? Eu falei assim, tá bom, você vai fazer, você vai ter meu apoio, né? E vamos treinar. Daí ele passou para mim todo o treinamento. Eu vi que eu ia manter a musculação, fortalecimento, né, das articulações, só que ia aumentar o meu tempo de treinamento de corrida. Aí eu olhei aquela planilha na semana, cada semana ia aumentando, até que eu vi a última e falei, nossa, como que eu vou fazer tudo isso daqui, atender essa demanda durante a semana? Porque o único período que eu tinha para fazer isso era à noite. E como as pessoas falavam que o que pegava muito era o psicológico, né, a parte mental, né, na corrida, e não tanto o corpo, quer dizer, o corpo sim, você tem que estar bem preparado do corpo, mas o que mais influenciava de você concluir aquela prova de 75 km era a mente. Então, como que iniciei isso? Na rua, à noite, eu não gostaria de ir, né, na época, porque poderia ser atropelado, cair, tropeçar, machucar. Daí, conversei com o meu treinador e falei assim, em vez de eu fazer essa quilometragem de 3 horas na rua, né, ou num lugar iluminado, dando volta e voltas, vou fazer em cima de uma esteira. Ele falou assim, você vai aguentar fazer em cima de uma esteira? Eu falei assim, vamos tentar. Vamos tentar. A primeira vez que eu fiquei 3 horas em cima de uma esteira foi maçante. Sabe assim? Dá tempo de assistir um filme inteiro, um filme longo, né? Ou 2 filmes de 1h30, né? Eu lembro que foi ali, sabe? Foi sacrificante, mas eu fiz. Né? Muito sacrifício, eu desci da esteira e falei, nossa, né? Que loucura. A segunda vez eu fiz, foi um pouco mais fácil. Na terceira vez, tipo assim, como eu precisava treinar a mente, eu comecei a imaginar como se eu estivesse correndo na praia já. Então eu imaginava que eu estava pisando na areia, eu imaginava que eu estava pisando na terra. Eu lembro que eles falavam que tinha uma parte de lodo, então eu imaginava que eu estava passando pelo lodo. Beirando a praia? Isso. Bertioga Maresias, você pega o quê? Um pouco a praia, um pouco da parte de, tipo um pouquinho de brejo, asfalto, você vai recortando ali a costa. Você passa correndo por onde carro nenhum passa. Então eu ia pegando muita instrução das pessoas que já tinham realizado. Elas iam comentando comigo, vai ter esse desafio, vai ser assim, vai ser assado. Novamente as dicas das pessoas que já tinham realizado aquilo, né? E elas foram muito importantes para mim, porque eu já ia trazendo para dentro de mim e isso eu ia colocando em cima da esteira, como se eu estivesse realizando aquilo. E uma outra coisa importante, chegou um dia assim, faltando poucas semanas antes da prova, em cima de uma esteira, eu imaginei que a prova ia estar também nublado, não ia estar calor, não ia chover também, né? Ia ter um dia gostoso e que eu ia concluir aquela prova. Daí eu lembro que fomos, né? Porque a prova é saindo do quê? Bertioga, Maresias. Só naquele ano que eu fiz a inscrição, a prova saiu de Maresias para chegar em Bertioga. E você achou que isso foi bom ou você achou que foi pior? Por eu ter realizado uma única vez essa prova e por escutar as outras pessoas, eles acharam pior. Por eles.
pra mim não senti diferença. É porque daí um trecho desse percurso que seria um trecho difícil é aquela serra ali. Isso, saindo de Maresias. Saindo de Maresias, exatamente. Quando você está indo em direção a Bertioga, você começa ali por aquele trecho de serra e daí tem bastante subida, né? Subida. Então, algumas pessoas preferem, acho, fazer isso no início, mas talvez tenham pessoas que prefiram fazer isso no final da prova. Porque na largada de Maresias, em sentido a Bertioga, a subida é tão íngreme, né? Que a gente não subia correndo. Não vi ninguém subir correndo todo mundo andando. Até que a gente passou e depois continuou o percurso. Né? Que daí era uma descida que você tinha também que controlar a descida. Eu lembro que o meu ponto de apoio foi meu treinador e minha namorada que era você, né? Você foi junto comigo, né? Para dar o apoio. A gente combinou que a gente ia se encontrar no segundo ponto. Lembra? Eu lembro que eu passei pelo primeiro. Tinham 8 pontos de apoio, né? Na prova. Eu lembro que a gente ia encontrar no segundo. Eu cheguei no segundo, aquela muvuca de carro, aquela muvuca de pessoas correndo. Eu não podia parar. Eu passei pelo percurso, não vi vocês, continuei. E a gente foi se encontrar no terceiro ponto. A gente se encontrou, eu me abasteci com água, né? Peguei alguma coisinha rapidinho para comer. Aí eu lembro que eu tinha esquecido que do terceiro ao sexto ponto é a emenda das duas praias. Então ali a emenda das duas praias, eu acho que não vou recordar bem a quilometragem, mas é bem extenso. Acho que dava quase 30 quilômetros, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar. Um outro ponto que eu lembro que você parou foi um ponto que você já tinha feito 43 quilômetros. Isso. Já tinha passado um bom período, né, da prova. E já tinha bastante gente que já estava bem desgastado, assim. Sim. A gente escutava assim o pessoal passando e falando, olha, fulano quebrou, ciclano se machucou, né? Porque já tinha passado um bom trecho da prova, né? Um trecho bem pesado. É do terceiro, eu mandei vocês ir pro sexto ponto, né? Eu acho que não, acho que foi antes que a gente parou ainda. Não. Acho que foi no quinto, talvez. Não, foi isso mesmo. Porque eu lembro que a gente se encontrou no terceiro. Foi assim, agora a gente se encontra no sexto. E eu esqueci, dentro de mim, que eu tinha visto já o percurso. Que era pra gente encontrar no quinto. Porque é a emenda das duas praias. É o percurso mais extenso que tem. Né? Que é só praia, só aí. Então, depois que a gente largou, eu caí, que eu vi, nossa, tipo assim, dentro de mim foi um arrependimento de a gente não ter se encontrado no meio. Porque no meio eu senti um pouco a necessidade de me abastecer, de ver vocês, né? De ver pessoas, porque aquele percurso... Muito isolado. Muito isolado. É isolado. Eu fui correndo, vendo outras pessoas correndo, né? Pegando como referência. Aí, como você diz, né? Que você chegar nesse ponto que a gente ia se encontrar, eu cheguei lá, era 11h30, 11h20, 11h30, com muita fome. Muita fome. Eu lembro que a noite anterior, a gente tinha comido macarrão, né? E tinha sobrado, né? Um pouquinho. E eu falei assim, não, guarda para amanhã, que amanhã eu vou comer esse macarrão. Eu lembro que eu cheguei, eu encontrei vocês assim, eu já cheguei pedindo macarrão, comida. Eu não queria falar outra coisa a não ser comer, né? Eu tava sentindo aquela vontade de comer. Eu lembro que eu comi, aquela vontade de comer mesmo, né? Tomei o que tinha que consumir, né? Fizemos o que a gente tem que fazer. E eu lembro que dali, para despedir de vocês, na hora que eu voltei no percurso, fiquei 20 minutos com vocês, né? Que a gente tinha marcado a estratégia de encontrar um ponto depois, né? Ou 2 pontos, não lembro. É como se eu tivesse iniciado a prova, né? Como se eu tivesse iniciado. Aí foi. O que aconteceu, né? Eu lembro que aquele ponto que a gente tinha marcado, que era o penúltimo antes de concluir, que era pra gente ter se encontrado, não sei o que aconteceu, teve um ponto que a gente se desencontrou. Quando a gente chegou lá, a gente perguntou para a pessoa que estava ali monitorando se você já tinha passado, falou o teu número, a pessoa falou que você já tinha passado, mas eu acho que você ainda não tinha passado. E daí a gente seguiu para
Para finalização. Para finalização, né? Aí eu passei correndo, não vi vocês. Naquele momento eu estava necessitando muito de água, muito de uma reposição alimentar. Sabe quando você não encontra ninguém, você fica assim, sem o norte? Eu fiquei naquele momento. E os pontos ali são difíceis, porque quando a gente sai, para quem vai fazer o apoio, né? A gente sai, tem trânsito, tem muitas pessoas largando ao mesmo tempo, né? Tem muitos carros de apoio fazendo o mesmo trajeto ao mesmo tempo, então acaba ficando muito congestionado, principalmente nos primeiros pontos de apoio. A gente tem dificuldade para estacionar, a gente tem dificuldade para chegar lá, a gente não sabe se a pessoa já passou por lá ou não, né? Então tem algumas dificuldades para quem está fazendo o apoio também. Às vezes a gente chega, espera um tempo a pessoa, você não sabe se a pessoa já passou ou não. Então tem todas essas dificuldades. Nos últimos pontos de apoio começa a ficar um pouco mais tranquilo. Nos primeiros a gente tem mais essa dificuldade, que a gente não sabe se a pessoa já chegou ou não. A gente tem essa dificuldade para chegar até o local, para estacionar, para se direcionar até o ponto mesmo em que as pessoas vão passar e que vão falar com você, né? Então tem toda essa logística, essa dificuldade, né? Pra gente se encontrar ali. Daí a gente não se encontrou naquele ponto, como eu falei, né? Perdi o norte um pouquinho. Eu tinha que continuar, faltava mais um trecho para concluir. E nesse trecho aí eu consegui emprestar um pouco de água de uma pessoa que estava correndo. A pessoa foi um pouquinho resistente, mas acabou cedendo, né? Porque eu não tinha recurso mais nenhum, né, de consumo. Também não tinha, diferente de prova na cidade, né, você não tem muito, né, incentivo das pessoas, né, você não tem, né, pessoas lá aplaudindo ou incentivando você a continuar a prova. É você por você mesmo, né. Daí consegui um pouco d'água. Eu lembro que talvez vocês ficaram preocupados porque vocês viram outras pessoas que me conheciam chegando antes, né, que eu chegasse, né? Daí eles falaram para você, ele tá vindo, bem devagar. Eu lembro que no último trecho eu tive que diminuir muito o meu ritmo, né? Porque eu tava sentindo o corpo desgastado mesmo, né? Mas dentro de mim, assim, eu falava, não vou parar, não vou desistir, eu vou concluir. Aí foi, até que eu cheguei, de longe eu vi, né, o standard montado, as pessoas concluindo e fechei a prova, né? Eu lembro que daí a gente se encontrou, né? Foi uma prova de 8 horas, né? Eu até imaginei, foi um dia trabalhando numa empresa, né? Foi bem... E 8 horas ainda é uma vitória também para uma prova tão extensa, né? 75 quilômetros é uma viagem ali, né? Muito grande, né? Sim. E foi um tempo de 8 horas muito bom pelo percurso mesmo. Porque chegou um momento da prova, por mais que estivesse nublado na parte da manhã, lá para as 3 da tarde pegou um pouco o sol. Daí eu senti também, né, um pouco de desgaste do sol. Naquele dia eu lembro, né? que choveu também, a chuva também, ela tem o ponto bom, mas ela também tem o ponto ruim, né? Ela acaba resfriando um pouco mais o corpo, então talvez tenha momentos que a chuva também atrapalhe, né? Sim. O terreno pesado, né? Mas foi uma prova gratificante também, né? Gratificante porque foi um desafio psicológico, porque eu já não estava mais desafiando o corpo, estava desafiando até onde eu poderia imaginar e chegar com a minha meta, né? Porque até uns tempo atrás eu tinha uma frase no Instagram, né? Que é isso, né? O que a mente conceder, o corpo realiza, né? Isso era muito forte, né? Até hoje também, né? Então... Frase do Napoleão Hill, né? Tudo que a mente do homem consegue conceber e acreditar, ela pode alcançar, né? Então, é isso, né? Mas o importante de tudo isso, né? Que eu recomendo a quem está iniciando ou quem quer realizar 10, 5, 21, que busque instrução de um profissional da área, sabe? Da educação física, que treine com profissionais, né, dentro de uma academia, né, que pegue instrução de internet, de pessoas que realizaram, principalmente se a pessoa for física mesmo, né, as leituras, né, de livros, né, que é voltado a esse assunto
Tem livros bons, né? Recomendo. Post também de quem vivencia isso, né? Porque daí a pessoa está colocando a vida, a energia dela, da realização daquilo, né? E assim como no seu caso, né, permite que as pessoas acreditem que elas podem realizar aquilo também, né? Quando você vê outras pessoas realizando, você começa a ver o caminho que elas trilharam, você começa a ver que é possível, que com treinamento, a prática, com as orientações corretas, né, tanto de treinamento, descanso, alimentação, tudo isso é possível. Quando você vê alguém realizando aquilo, você acredita também que você pode conseguir também, né? E o bem-estar que traz, né? A vida da gente, né? Não só corpo, mas a mente também, né? Você acha que teve mais coisas assim que te ajudaram a concluir essas provas, além dos treinamentos, né? Do seu treinador, do acompanhamento que ele fez com você, além da alimentação, né? Da sua nutricionista? Teve também a parte, né? Como eu falei, da mente, né? E também, na época que a gente namorava, você também tinha aprendido a medicina bioenergética, né? Eu lembro que durante os treinamentos e os desafios que eu tive antes de realizar essa prova, eu sentia muita dor no corpo por causa do estresse, da cobrança que eu tinha comigo mesmo, apesar de ter um treinamento, de ter uma alimentação correta. A mente, sabe, a sobrecarga e a cobrança comigo mesmo era muito grande, né? Eu me cobro muito quando estou realizando aquilo, né? Que eu tenho aquele objetivo. Então, a técnica bioenergética, sabe, ela foi uma coisa assim que eu tinha no corpo como se tivesse tirado com a mão. Que aonde veio, né, que eu vim perguntar para você o que era isso. E depois eu vim aprender para mim mesmo, né, que a gente aprende assim, que é pra gente. Que a gente aprende a cuidar do nosso corpo, a cuidar da medicina bioenergética. A primeira técnica que a gente aprende é para a gente aplicar na gente mesmo, e depois, para quem deseja, pode aprender a técnica para aplicar em outras pessoas. Isso. Que é a técnica que eu aplicava em você naquela época. Né? Aí aquilo lá foi tão fascinante que no meio da prova, lembra? Que eu parei os 20 minutos. Antes de eu voltar a correr, que eu falei que eu voltei como se tivesse iniciado. Isso daí foi uma ferramenta que tirou toda aquela fadiga, aquela canseira do corpo. E eu tivesse renovado. O corpo foi renovado. Então aquela aplicação que eu fiz em você no meio da prova, ela te ajudou? Ajudou muito. Muito, muito, muito. E gratidão, né? Gratidão pela técnica. Gratidão pelo treinador, gratidão pela nutricionista, gratidão pelo apoio que eu tive de vocês, né? Eu lembro que a gente concluiu, aí a gente voltando, recebeu uma medalha, né? Aí o treinador recebeu a medalha, eu tive o prazer de deixar uma medalha com ele porque era da equipe, né? Eu disse, não, essa daqui é sua, não tem preço que pague isso, né? Até hoje eu sou grato por ele, né? Ter realizado isso, porque se ele não tivesse acreditado em mim, né? Quem, né, ia comprar essa ideia minha, né? A gente estava retornando de carro. Nossa, mas foi tão cansativo voltar de carro. Eu me lembro que parece que foi mais longo o trecho de carro do que o trecho que a gente tinha ido assim, parando de ponto em ponto, né? Porque realmente é um percurso extenso, né? São 75 quilômetros e a gente vai passando ali pelas praias, uma depois da outra, né? Para quem já fez esse percurso de carro, é um percurso longo, né? Então você imagina você que fez o percurso todo correndo, né? Lembro que a gente retornou, a gente estava, né, na pousada, tomei banho, aí chegou a noite e você usou a técnica bioenergética em todos, né? Em todos que estavam ali, em mim principalmente, né? Dormi muito bem, sem dor, sem cãibra. No outro dia eu levantei assim, diferente da primeira maratona que eu levantei com dor no corpo, sabe? Manqueando, parecia um robozinho andando. Você tinha feito para dormir, né? Aplicou a técnica para dormir, dormi super bem, todos também dormiram bem. No outro dia você não aplicou, né? No dia de manhã, não. Eu não me lembro, eu só lembro que você acordou bem, né? Eu acordei super bem, com fome. A gente tomou o café da manhã. A gente tinha um período até na hora do almoço, no domingo ainda. A gente foi para a praia.
Aí o treinador tava com os meninos dele, né? Eles eram pequenos, pegamos uma bola e eu comecei a chutar bola, correr. A hora que eu olhei, eu falei, nossa, ele tá ali jogando bola com os meninos, né? Acabou de fazer uma outra maratona ontem, correu 75 quilômetros ontem, e hoje ele já tá assim, eu vi que realmente você tava muito bem, tava recuperado, né? Tava recuperado. Então, a ajuda foi isso, Linda, né? Foi o apoio, lembrar de quem estava ajudando, da técnica bioenergética, né? Que a gente usou e usa até hoje, né? Na nossa vida, né? Que a gente também recomenda para qualquer situação da vida, né? Né? Para as pessoas. Para quem está em período de treinamento, realmente o resultado é muito bom para quem usa a medicina bioenergética. A recuperação ela é muito rápida, né? A qualidade do sono ela fica muito boa e a recuperação do nosso corpo ela acontece durante o sono, então isso ajuda muito. E a recuperação mesmo dos tecidos, né, do treinamento, das microlesões, com certeza ela é muito mais rápida e muito melhor quando a gente usa a técnica da medicina bioenergética, né? Porque a técnica permite que o corpo fique naquele estado propício, né, para se recuperar, para melhorar, para se regenerar. Então, com certeza a recuperação é muito rápida e o resultado também é muito bom, né? Mas o que eu tenho que falar, né, seria isso. E teve alguma lição que você tirou, assim, dessas provas, desse período? Alguma coisa, assim, que ficou pra você, né, que acrescentou na sua vida? Nunca desisti dos sonhos. Muito importante. Nunca desisti. Por mais árduo que seja, se você persistir naquele caminho, você vai ter os desafios, né, daquilo. Se realmente é realmente aquilo que você quer alcançar, talvez esses desafios é apenas um ajuste para você corrigir alguma rota, né? E nunca perder o foco mesmo, né? Você apontar aquilo, por mais distante que seja, você ir realizando por etapas. Foco e persistência, né? Então, eu tenho que falar, né, que as pessoas que tenham, seja ela na corrida ou na vida dela, né, que nunca desista e tenha fé, por mais que seja desafiador aquilo que ela queira realizar. Perfeito. Então, queria agradecer de novo a sua presença aqui. Eu acho que foi muito inspirador, né, para quem está buscando os desafios de treinamento, ou especificamente da corrida mesmo, né? Eu acho que ajuda muitas pessoas. Quem tiver dúvidas pode escrever para o André lá no Instagram dele, né? Com certeza ele vai conseguir ajudar muita gente que às vezes está nesse processo de treinamento. Quem tiver dúvidas, quem quiser saber um pouco mais, né, sobre a trajetória dele, ou que estiver treinando e queira mais alguma informação, né? Passa o seu Instagram, eu vou deixar aqui também nos comentários. Meu Instagram é André Dall'Antonia, tudo junto, né? E é o mesmo do Face, se quiser, né? E lá tem mais informações, às vezes quiser também mandar uma mensagem, também tem o meu contato, né, WhatsApp, né, quiser escrever, né, certo, tá lá disponível. Então muito obrigada, espero que tenha ajudado vocês, né, um abraço e até a próxima. Obrigado, tchau. Tchau.